Boa, boa tarde a todas e todos. Essa é mais uma. Alguém está aí com o som ligado, fazendo um barulho grande. Boa tarde a todos e todas. Esta é mais uma mesa do segundo webinário China Atual. Na mesa de hoje, nós teremos como tema a emergência chinesa na atualidade e sua presença na Bahia. Daqui a pouco a gente explica melhor sobre isso. Essa mesa é parte do webinário, como eu disse, China Atual, segundo webinário. Nós tivemos 9 mesas. Esta é a última mesa. Desde terça-feira de tarde nós temos tido mesas sobre os mais diversos assuntos relacionados à China. Tivemos uma mesa sobre expansão global na China, estratégia de exportação de capitais, uma mesa sobre a China e a disputa tecnológica global, uma mesa sobre a China e a questão ambiental, sobre as relações sino-africanas no século XXI, sobre políticas sociais, desigualdades e direito na China, a mesa 6 sobre política e economia nas relações entre China e Brasil, a mesa 7 sobre relações na China e na América do Sul, hoje de manhã, a penúltima mesa sobre estratégia de ascensão na China. E agora, a presença da China na Bahia. Na mesa atual aqui, nós vamos ter a participação de 3 estudantes, pesquisadores de iniciação científica, do PIBIC, apresentando o resultado de uma pesquisa feita durante 2 anos, onde foi feito todo um estudo do contexto internacional atual e da emergência própria da China, do contexto interno da China contemporânea, assim também como de relações que a China mantém com o conjunto dos países do mundo de modo geral, e particularmente com o Brasil e a Bahia, com base no estudo de referenciais teóricos e numa pesquisa empírica que incluiu tanto o levantamento de dados pela internet, como também entrevistas diretas que foram feitas já na parte final, porque houve uma certa dificuldade no período anterior por conta da pandemia. Bom, para a apresentação de nossos trabalhos, nós vamos ter os estudantes Jorge Antônio Ribeiro, Andréa Nascimento e Marlon Rojas. Jorge Antônio Ribeiro e Marlon Rojas são estudantes de Ciências Sociais e Andréa Nascimento Bonfim é estudante de Geografia. Então, para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos passar aqui a palavra para Jorge Ribeiro, que vai iniciar fazendo uma apresentação sobre o projeto da pesquisa. Jorge, então, com a palavra, por favor. Jorge, com a palavra, por favor. Alô, parece que houve um travamento aí. É isso? Alguém, o pessoal aí da operação... Alô, Jorge? Vocês me escutam aí? Alô. Oi, Jorge, você acabou de voltar. Aí, voltei? Pronto. Perdão, gente, instabilidade aqui. Esperando você para iniciar a apresentação. Ok. Espero que esteja tudo bem agora. Bom, boa tarde a todos, todos que estão nos assistindo aqui nesse webinário. Aproveito para saudar os meus colegas de mesa, saudar o professor Jorge Almeida, coordenador desse projeto. Eu vou falar aqui muito brevemente assim, algumas informações mais técnicas desse projeto, lembrando que
vai ter uma discussão posterior. Bom, esse projeto, a emergência chinesa e sua presença na Bahia nos últimos 20 anos, ele é um projeto desenvolvido no âmbito do PIBIC aqui da UFBA, ao longo de 2019, 2020 e 2020, 2021. Ela é uma pesquisa que se insere, ela é uma pesquisa mais localizada, que se insere numa pesquisa mais geral que o professor Jorge Almeida vem desenvolvendo a partir de 2017 sobre a emergência da China. Bom, o nosso objetivo, portanto, é estudar a presença chinesa no nosso Estado em relação à política, diplomacia, economia, ciência, tecnologia, cultura, imigração e outras interfaces possíveis nos últimos 20 anos, justamente nesse período em que a China emerge como uma potência global, tá certo? E também, obviamente, estabelecendo relações com o Brasil. É importante dizer que nós organizamos, portanto, para cumprir esse objetivo. Esse projeto está estruturado em 3 planos específicos de trabalho: a presença econômica da China na Bahia, que está a meu cargo, será apresentado posteriormente; o plano de trabalho, a presença diplomática, cultural, científica e tecnológica da China na Bahia, a cargo de André, que será também apresentado depois; e o plano, a presença turística e a imigração chinesa na Bahia, sob responsabilidade de Mara. Então, esses 3 planos específicos compõem esse projeto. Nosso referencial teórico se estrutura em estudos específicos da emergência chinesa, nas teorias marxistas do imperialismo, na conceituação clássica de Lenin e as suas atualizações, teoria marxista da dependência, na conceituação clássica de Rui Mauro Marinho, as suas atualizações para hoje. E, além disso, nós utilizamos uma abordagem interdisciplinar, tanto da ciência política, mas envolvendo também economia, geografia e relações internacionais. E, além disso, nós utilizamos técnicas de pesquisa quantitativa e qualitativa, já que nossos dados empíricos são dessas 2 naturezas, e utilizamos também, claro, buscando sempre fontes primárias e secundárias, fizemos algumas entrevistas semi-estruturadas em profundidade em busca desses dados. Então, esses são dados assim mais específicos, mais gerais desse projeto. Esse projeto teve o apoio da FAPESI, do CNPq e do PIBIC da UFBA, também é importante lembrar, e apoio também do grupo de pesquisa coordenado pelo professor Jorge Almeida, processo de hegemonia e contra-hegemonia. Então, essa é a informação mais geral do projeto. Eu agora passo a palavra para a mediação para continuar com outras informações importantes. Microfone, Jorge. Obrigado aí pelo alerta do microfone, antes de tudo, pela apresentação breve, objetiva, sintética aí do objetivos e planos de trabalho dessa nossa pesquisa. Então, nós vamos passar agora a palavra para Marlon Rojas, que vai fazer Marlon Rojas, estudante de Ciências Sociais, vai fazer uma apresentação aí desse contexto mundial da emergência chinesa, como a China se coloca dentro desse contexto e como se dá a sua emergência internacional. Olá, galera. Muito boa tarde a todos e todas. Eu sou Marlon Rodrigues, estudante de Ciências Sociais da UFA, do 6º semestre, e hoje a gente vai entender um pouco a China e, principalmente, a emergência chinesa, como é que a China se coloca na atualidade. De forma bem simples, a China hoje é reconhecida como a 2ª potência mundial, sendo isso um fator que gera muitos atritos no cenário internacional, como podemos ver entre as brigas constantes entre a China e os Estados Unidos. Porém, para entender o papel da China dentro do mundo, é necessário saber como é que ela chegou a ser é necessário saber como é que ela chegou a ser a 2ª superpotência mundial. Em 1978, Deng Xiaoping inicia um processo de reformas econômicas que levaria a uma gradual abertura da China ao mercado internacional. Com as reformas, a propriedade privada avançou, surgiu um mercado de trabalho liberalizado e o país se integra à economia mundial, adotando o modelo de livre câmbio da OMC,
dirigindo-se a uma economia capitalista. Graças às reformas, a economia chinesa cresceu de uma forma monstruosa, fator que possibilitou seu desenvolvimento e outorgou o status de segunda potência mundial, saindo de um país agrário a rivalizar com a maior superpotência imperialista da atualidade, que seriam os Estados Unidos. Hoje a China já tem o segundo maior PIB industrial e é o maior exportador e o segundo maior importador de matérias-primas do mundo, ampliando a exportação de capitais, possuindo grande parcela de títulos da dívida dos Estados Unidos, disputando a vanguarda da inovação científica e tecnológica, comprando terra em outros países, desenvolvendo projetos de expansão geopolítica e modernizando suas forças armadas. A China, hoje, é o maior parceiro comercial de inúmeros países, seja na África, seja na Ásia e na América, com especial atenção à América Latina e o Caribe. Atualmente, graças à crise de Crimeia e outros devenires do cenário internacional, a China tem uma aliança com a Rússia bastante considerável, dando à Rússia um pouco de apoio armado às forças chinesas, mesmo que a China hoje tenha buscado modernizar suas forças militares, e a China agora tem o maior número de soldados dentro da ONU, dos cascos azuis. Muito obrigado, e agora passo a palavra para a administração. Obrigado, Marlon, também pela objetividade aí nessa breve síntese do contexto da emergência chinesa. A gente queria agradecer também aqui a Milena e Tiago, que estão aí na operação técnica para garantir não só essa mesa, como o conjunto das atividades desse vitorioso Congresso UFBA 75 anos. Queremos pedir a todos vocês que não se esqueçam sempre de curtir, compartilhar essa mesa, assim como as outras, lembrando que todas as mesas ficam disponíveis no canal do YouTube, no mesmo endereço. Então, a gente pede para vocês curtirem, compartilharem e também se inscreverem no canal TV UFBA. Vamos agora a palavra para Andréa Bonfim, estudante de Geografia, que vai fazer uma breve apresentação aí do quadro de referência teórico da pesquisa. Andréa Bonfim, com a palavra. Boa tarde, gente. Então, o Jorge já deu uma introdução aí, então a gente vai continuar aqui. Então, os eixos conceituais que orientam a nossa discussão são a teoria marxista do imperialismo, a partir de Lenin e outros autores contemporâneos que atualizam essa teoria, como David Harvey, Mésaros, François Chesner e Attilio Boron, a teoria marxista da dependência, com autores como Guimarães Marini e Jaime Osório, assim como leituras específicas sobre a China, através de autores como Renildo Souza, Jorge Almeida, Marcelo Gulo e Eduardo Cassiolato. Bem, Lenin entende o imperialismo, enquanto uma fase superior do capitalismo, E quais são as características, principais que ele vai abordar? A monopolização da economia por estados imperialistas e suas empresas, a exportação de capitais na forma de investimentos e financiamentos, vai identificar também a preponderância do capital financeiro, também monopolizado, só que aí no capital financeiro vinculado ao capital produtivo. Assiste-se à preponderância desse capital financeiro sobre o capital industrial. Assiste-se, então, neste momento, ele está falando aí do início do século XX, a uma fusão entre o capital industrial e o capital bancário. É um momento também que vamos assistir a partida do mundo entre diferentes grupos econômicos e estados imperialistas. É claro que essa partida ela começa lá desde o processo de início do processo de colonização, mas ele vai identificar aqui um novo momento. Essa partida vai ocorrer em outro nível, exatamente nesse momento, que é essa nova fase do modo de produção capitalista que o autor vai identificar. Vai se dar também nesse momento a disputa por mercados e territórios, e o mote, e isso vai ser o mote das duas grandes guerras mundiais entre as grandes potências imperialistas. Não há aí ainda uma potência hegemônica inquestionável. Lenin também vai identificar a existência de semicolônias, que são os estados da periferia que
passam a ter uma independência política formal, mas que mantém a dependência econômica. E essas semicolônias vão conviver aí com o neocolonialismo, né? Com as colônias desse período. Os autores, né, que atualizarão a teoria marxista do imperialismo, além de reafirmarem os pressupostos fundamentais desta, irão constatar transformações, né, no imperialismo, com a identificação, inclusive, de uma segunda e terceira fase. Com Renildo Souza, 2018, veremos que, a partir de 78, iniciam-se reformas orgânicas na China que passam a orientar sua economia em direção a uma economia capitalista. Marcelo Gulo, 2015, vai dizer que a China é o maior exemplo recente de insubordinação ideológica e impulso estatal, e foi assim, então, que, a partir da Revolução de 1949, ocorre a geração de um Estado soberano. Vai apontar também que as reformas, né, durante as reformas, vão ocorrer ações, mas que foram dirigidas no sentido do interesse nacional chinês. Rui Mauro Marinho e Jaime Osório, eles vão analisar criticamente o modo de produção capitalista a partir das realidades concretas da periferia deste. A teoria marxista da dependência nos ajuda a entender como se inserem os países da periferia capitalista neste contexto global, e a partir dela vemos que estes países vão se inserir de forma subordinada, dependente, nessa dinâmica global. Ribeiro e André, 2021, a partir de Marinho, em 2011, mostram que a reprodução e que com a reprodução e manutenção da dependência, a economia dos países periféricos é direcionada de modo a garantir a acumulação de capital dos países centrais do capitalismo. Vemos aqui, então, um movimento dialético. É nesse sentido que também Marinho, em 2013, na página 4, vai dizer que a história do desenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento do sistema capitalista mundial. Jaime Osório ele vai apontar, né, diferente de como aconteceu na China, como apontou Gulo, nos países da periferia, suas burguesias nacionais elas não rompem com a dependência. Jaime Osório também atualiza a teoria marxista da dependência através do conceito de padrão de reprodução do capital, a partir do qual vai identificar um novo padrão exportador de especialização produtiva. A partir deste padrão, identificando um processo de desindustrialização relativa e reprimarização. A partir deste conceito, também nos mostra como essa dependência vai se dar em todas as fases da circulação do capital, fases estas identificadas por Marx em sua obra O Capital. É isso, fico por aqui. Obrigado, André, todo mundo fazendo apresentações aí bem objetivas das suas partes. Nós temos, portanto, agora as falas que vão apresentar os resultados mais concretos da pesquisa propriamente dita sobre a presença da China na Bahia, né? E vamos seguir a mesma ordem. Primeiro, Jorge Ribeiro, como todos tinham 15 minutos, ainda restam aqui 12 minutos para a exposição de Jorge Ribeiro. Lembrando a todos vocês que estão aqui nos assistindo que coloquem suas questões, suas opiniões, suas perguntas aí na parte de comentários, né, do bate-papo aí que vocês têm no YouTube, e a gente, ao final, vai apresentar para os expositores colocarem respostas, fazerem também seus comentários. Então, com a palavra, Jorge Ribeiro, 12 minutos. Ok. Vou solicitar o suporte, por favor, que coloque o material, beleza? Bom, gente, esse é o meu plano específico de trabalho dentro do projeto As Relações Econômicas da China com a Bahia nas últimas 2 décadas. Lembrando que essas relações compreendem o comércio exterior e a relação dos investimentos diretos do capital chinês na Bahia, né, financiamentos, aquisições, e eu fiz um esforço realmente de condensar um pouco o que eu considero mais importante que foi constatado ao longo dessa pesquisa. Então, em relação, começando, claro, pelo comércio exterior, a gente percebe um aumento nas exportações baianas para a China. Esse aumento acompanha o cenário nacional de exportação para a China, puxada pela soja e o petróleo.
na última década sobre, assim, em relação ao boom das commodities, lembrando que em 2000, no caso baiano para a China, o valor das exportações estava em torno de 20 milhões, e em 9 anos, em 2009, já chegou a mais de 1 bilhão. Né? Esse ano é um ano muito significativo, posteriormente eu vou dizer o porquê. Então, você percebe um aumento das exportações, algumas variações, mas essa relação comercial vem se intensificando ao longo do tempo, guardadas as proporções, acompanhando o cenário nacional. Observando as importações, também a gente percebe um aumento entre 2000 e 2010, na última década, teve uma queda aqui, mas é uma relação que continua crescendo, importações assim, em valores crescentes, de forma muito significativa, também acompanhando o cenário nacional de aumento de importação da China, indicando uma aproximação muito consistente dentro do comércio exterior da China com a Bahia. Isso vai ser muito importante, eu vou falar um pouco disso posteriormente, aqui é só para dar uma ilustração. Observando, então, agora o perfil dos principais produtos exportados de 2010 para cá, a gente observa que bens primários pautam as exportações baianas para a China, uma forte presença da soja, crescentemente em termos de valor, é um dos principais produtos que a Bahia vem exportando. A gente tem presença também aqui da celulose e do cobre, mas atualmente a soja ocupa um papel muito proeminente, uma participação muito proeminente nas exportações baianas. Se a gente somar todo o segmento dos gêneros primários, irá dar mais de 50% de tudo que a Bahia exporta. Então, dentro das condições, das circunstâncias do comércio exterior típico da América Latina, como já foi mencionado e será retomado posteriormente. Observando as importações, cabe mencionar o seguinte: a Bahia importa da China produtos ligados aos bens intermediários, aquilo que é necessário para a indústria de transformação, tanto peças e acessórios para bens de capital, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que se produza, para que a indústria de transformação produza alguma coisa que sirva para atender demanda de empresa e de consumidor. Então, peças e acessórios como motores, como aceleradores, computadores, circuitos elétricos, né? E, além disso, insumos industriais elaborados, fertilizantes, produtos químicos, até combustíveis e lubrificantes também entram aqui. Então, é uma pauta marcada muito fortemente, inclusive em 2020, isso representou 75% de tudo que a Bahia importou da China, e que é uma pauta marcada por produtos de bens intermediários. Então, a Bahia exporta gêneros primários e importa bens intermediários, produtos manufaturados com sofisticação tecnológica, em grande parte, e um valor agregado. Essa é a dinâmica, e uma coisa muito interessante de observar é a crescente participação chinesa nas exportações. Em 2009, pela primeira vez, ela chegou em primeiro lugar, ela ultrapassou todos os países consolidados do capitalismo da Europa, da Ásia, parceiros históricos da Bahia na América do Sul, como Argentina e Chile. Chegou em primeiro lugar em 2009, com mais de 1 bilhão das exportações, não está aqui, mas é um dado relevante. E, a partir de 2012, ela retorna no primeiro lugar e continua até agora. Então, ela é o principal parceiro das exportações, o principal parceiro do comércio exterior baiano. De 2012 para cá, não decresceu. Em relação às importações, ela ocupa hoje o terceiro lugar, responsável por 12%. Ela está entre os 5, né? Perde aí um pouco para Estados Unidos, Chile, Argentina, Singapura, dependendo do ano. Então, ela tem uma participação muito grande nas exportações, muito grande, tanto em participação percentual quanto participação de volume, de valor, e uma exportação marcada muito por gêneros primários: soja, minério de ferro, celulose, algodão, químicos e petroquímicos, etc. Saindo um pouco do comércio exterior, feito esse breve panorama, eu quero entrar rapidamente nos investimentos. Eu trouxe esse dado aqui importante, que é um dado geral dos investimentos chineses no Brasil, em relação ao Brasil. Na série histórica de 2005 a 2020, 47% dos investimentos na América do Sul estavam concentrados no Brasil. Hoje,
O Chile vem ocupando um espaço até maior do que o Peru aqui nesse dado, ele vem competindo com o Brasil nesse ambiente. E também em relação aos dados mais gerais de investimentos chineses no Brasil. Eles estão concentrados na eletricidade, gás, indústria de transformação, de manufatura e agricultura também e outras atividades. A atividade financeira também vem crescendo, é bom dizer. Então, diante desse panorama, cabe salientar que a Bahia se insere dentro desse cenário, dessa circunstância do investimento chinês no Brasil, desse perfil. Ela é o terceiro estado em termos de atração de investimentos, é o número 1 do Nordeste, perde aí somente para Minas e São Paulo, que são estados do Sudeste, que nessa série histórica ocupam 50% de atração de investimento chinês. O Nordeste fica aí em torno de 18%, a Bahia é o principal estado. Isso é muito importante de se considerar. E cabe citar em 2019 um dado relevante, isso tem a ver também com o consórcio Nordeste, 34% dos investimentos chineses totais no Brasil foram para o Nordeste, passou o Sudeste, e a Bahia puxou esse crescimento também. Bom, eu tenho aqui eu selecionei algumas obras muito importantes, obras que já estão concretizadas de alguma maneira, algumas carecem de mais informações, mas o interesse chinês, a presença está consolidada. A principal delas é a Ponte Salvador-Itaparica. Essa é uma obra que compõe o Sistema Viário Oeste, é uma obra no valor de 7,7 bilhões, sendo que 1,5 bilhão é aporte do governo do estado e pouco mais de 6 bilhões é o aporte do consórcio formado pela China Construction Company e pelo CR20, são duas construtoras de indústria, de infraestrutura pesada, estatais da China. O CR20 participou de uma aquisição recente no Chile, inclusive. O contrato já foi assinado, as obras já eram para ter começado, na verdade, né? Esse é um projeto muito importante que vai otimizar o escoamento da produção para o Porto de Salvador, principalmente tudo que é produzido na região sul, do Baixo Sul. Outra obra muito importante que já está em andamento, inclusive, é o VLT do Subúrbio, é um monotrilho que vai ligar a região de Salvador a Simões Filho. A fase 1 já começou, é uma obra coordenada pelo governo do estado, junto com o consórcio Skyrail, formado pela BYD, fabricante do monotrilho, né, dos veículos, e a Metro Green. Um projeto orçado em 2 bilhões e 600 mil, as obras já foram iniciadas. Outras duas obras interdependentes e muito importantes. A participação chinesa não está evidenciada, mas acontecerá segundo entrevistas que colhemos e conversas que tivemos. A primeira obra importante, a FIOL, é uma obra federal, é a ferrovia que vai ligar o Porto Sul, que está sendo feito na região de Ilhéus, a ferrovia Norte-Sul, coordenação da Valec, do governo federal, do Ministério da Infraestrutura e do governo do estado. A Banmin ganhou a licitação do trecho 1 e a participação chinesa irá acontecer associada à Banmin, e o valor total da obra é 6,4 bilhões. Essa obra é muito importante por causa do minério de ferro em Caetité, que irá sair pelo Porto Sul, e também a produção de soja no oeste baiano, que tem participação chinesa, irá sair também pelo porto. O Porto Sul é 2 bilhões e meio, obras já foram iniciadas, a conclusão está prevista para o ano que vem. A Banmin ganhou a licitação, né, ela vai ficar a cargo do porto e haverá participação chinesa nas obras do porto. Isso não está explícito, mas está consolidado, confirmado, mas não explícito. Mas há participação chinesa na Banmin, porque é um interesse direto deles, barateamento da exportação do minério e da soja e da produção, incluindo barateamento do minério que vem de Minas pelo mineroduto que vem do norte de Minas até o Porto Sul. E, por fim, uma outra tendência importante de atuação do capital chinês no estado é investimento em energia limpa. A CGN, que é uma empresa chinesa ligada à transmissão de energia, fez uma aquisição de 3 complexos eólicos, 2 na Bahia e 1 no Piauí, no valor total de 2,9 bilhões. Eles estão investindo muito forte nessa área, isso já foi um negócio consolidado, acredito até que as operações já estão começando. Bom, feito essas considerações, eu me encaminho para fechar aqui, para não estourar muito meu tempo, eu quero fazer algumas considerações importantes
sobre o investimento chinês no Estado, as aquisições, a presença do capital que é estatal e privado, sendo que o capital estatal é mais fácil de detectar do que o privado aqui no Estado da Bahia. O primeiro é que há uma estratégia de financiamento subsidiado em relação a esses projetos da China, porque uma filosofia de financiamento deles, uma filosofia deles é buscar autonomia financeira dos projetos conforme o projeto específico. Então, eles buscam sempre financiamentos subsidiados, no caso, Banco do Nordeste, que está envolvido no VLT e BNDES. Outra questão importante é que as matrizes, as empresas matrizes que têm projetos aqui, não enviam recursos para as filiais. Então, esse financiamento subsidiado entra como uma estratégia buscada pelas filiais na forma de buscar investimentos em bancos de desenvolvimento aqui do Brasil. Outra questão importante que diz respeito à coordenação estatal nesses investimentos é a distribuição descentralizada em relação às tratativas, ou seja, existem competências específicas e determinadas para cada órgão por onde o projeto passa, distribuído pela SDS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SERIM, Secretaria de Relações Institucionais, CEPLAN, Secretaria de Planejamento, a Casa Civil e a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, sendo que o comando vertical, ou seja, o comando principal é do governador, no caso Rui Costa, e do vice-governador João Leão. E esse processo se dá justamente, a iniciativa chega por intermédio do Executivo, passa para a Casa Civil encaminha para a CEPLAN avalia, encaminha para a SDE, e a SDE encaminha para a SERIM, e a SERIM é que vai fazer esse acompanhamento, se possível, direcionando o projeto para uma secretaria específica. E uma outra questão essencial é o pragmatismo. As questões econômicas se sobrepõem às ideológicas. Então, tanto faz o PT ou o DEM estarem na negociação, o que importa são as vantagens mútuas que podem ser obtidas, mas também as questões econômicas. Isso é muito importante porque serve para pensar também a relação com o governo federal. Então, esse é o panorama dos investimentos chineses. Faltou muita coisa, eu fiz um esforço de fazer uma coisa concisa e trazer um panorama para vocês. Eu agradeço pela atenção e encerro a minha apresentação por aqui. Obrigado, Jorge. Quase no alvo aí no controle do tempo, vocês estão muito bem. Voltando a lembrar que essa é a 9ª e última mesa do segundo webinário China atual, que está sendo realizado em mesas todos os dias de manhã e de tarde, desde a terça-feira de noite. Lembrando que todas essas mesas ficam disponíveis no mesmo endereço, né, no mesmo link do YouTube, e pedindo a vocês que compartilhem, curtam, e quem não se inscreveu ainda no canal do TV UFBA, se inscreverem. Nós vamos passar agora a palavra para o segundo membro aí de nossa equipe de pesquisa, o Marlon Rojas, que vai apresentar o seu plano de trabalho e os resultados obtidos até aqui. Bom, posso falar? Bom, galera, é o seguinte, indo para a parte do turismo, que essa é uma das maiores daqui, temos que entender o seguinte. Inicialmente, segundo o Correio 24 Horas, a China é o país que apresenta o maior número de turistas a nível mundial, com cerca de 135 milhões, que juntos gastam 250 bilhões de dólares ao ano. Desses 135 milhões, apenas 600 mil visitam o Brasil, sendo os principais destinos Rio de Janeiro e São Paulo. No caso baiano, no que seria soteropolitano, segundo dados da Secretaria do Turismo do Governo do Estado da Bahia, o SETUR, em 2019, apenas chegaram 202 mil turistas chineses na capital baiana, representando apenas 0,2% dos turistas estrangeiros anuais. Então, o que explica essa baixa ou essa ausência de turistas chineses? De forma bem simples, no cenário nacional, o Brasil, segundo dados da Organização Mundial do Turismo, em 2019, as regiões que mais atraem turistas a nível internacional são a Europa e a Ásia-Pacífico. No caso brasileiro, segundo a pesquisa de Harvard ETRI,
o Brasil não é considerado um destino turístico relevante a nível mundial, pois o Brasil atrai apenas 6 milhões de turistas internacionais no ano. Bom, atraiu cerca de 6 milhões de turistas internacionais no ano de 2012. Atualmente, o Brasil ocupa a 32ª posição de destinos turísticos competentes a nível global, segundo os dados da Travel and Tourist Competitiveness Report, sendo assim o país mais visitado na América do Sul. Segundo dados do Análise Estadístico do Turismo, os países que mais emitem turistas internacionais no Brasil seriam a Argentina, com cerca de 2 milhões de turistas por ano. Aí teríamos o Paraguai e o Chile, aqui na América do Sul, que cada um emite 300 mil turistas. Os Estados Unidos são o segundo país que mais emite turistas para o Brasil, com cerca de 575 mil turistas anuais, seguindo pelas nacionalidades do bloco europeu, tendo maior destaque a França, Alemanha, Itália e Portugal, com cerca de 200 mil turistas anuais no país. Como foi destacado pelo Terry, o turismo brasileiro sobrevive graças ao seu mercado interno, sendo esta uma realidade que ainda persiste na atualidade, pois, segundo dados do governo federal, 90% dos embarques são domésticos, e também, segundo dados da JP Turismo, o número de turistas nacionais em 2010 foi de aproximadamente 50 milhões. No caso baiano, em 2019, a Bahia foi o terceiro estado a receber a maior quantidade de turistas domésticos. Segundo dados do jornal à tarde, das 20 milhões de viagens que foram realizadas ao Brasil, a Bahia foi o destino de 1,7 milhões, representando 8,5%, representando que seria 8,5% das viagens, ficando atrás de São Paulo e Minas. Segundo dados da Setur, no verão de 2018 a 2019, a Bahia atraiu 6 milhões de turistas, representando um crescimento de 7,5% nesta área, e a nível interno e externo, segundo dados da G1, os turistas brasileiros que mais procuravam ir vieram de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Distrito Federal, e os estrangeiros sem as nacionalidades como Argentina, Espanha, italiana, francesa, alemã e norte-americana, colocando a Bahia entre os 5 estados mais visitados do país. Segundo dados do jornal Bahia Econômica, o turismo da Bahia representa apenas 4,3% do PIB baiano. Segundo dados da Superintendência de Estudos do Turismo Sociais na Bahia, de Estudos Econômicos e Sociais na Bahia, a SEI, das 13 regiões turísticas do estado, metade do turismo baiano está concentrado apenas na Baía de Todos os Santos, ocupando o segundo lugar a Costa dos Coqueiros, com 9,6%, e os Caminhos dos Sertões. A tendência de concentração é mais visível quando visualizamos os principais destinos turísticos do estado, que, segundo o jornal Correio 24 Horas, seriam Salvador, Porto Seguro, Morro de São Paulo, Praia do Forte, Ilhéus. É destacável notar que, segundo os dados do Boletim da Análise de Conjuntura de Turismo da Bahia, realizado pelo Observatório do Turismo da Bahia, a OTB, as atividades turísticas tiveram uma queda de 18,8% no primeiro trimestre de 2021. Por fim, sobre os dados obtidos nas entrevistas que realizamos a muitos funcionários do governo, segundo um funcionário especial da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, a CEPLAN, a Setur prepara profissionais para o turismo, mas não de forma suficiente. E, aliado a isso, o Brasil inteiro não dá tanta atenção ao turismo. Já outro funcionário da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI, o Estado busca ajudar empresários da Chapada Diamantina para melhorar o gerenciamento, porém, não um plano pensado para atrair turistas chineses nem antes da pandemia. E, aliado a isso, o Estado deixou de investir em infraestrutura turística. Segundo um dos nossos outros entrevistados, os ambientes turísticos do Nordeste são comparáveis a 400 ambientes a nível mundial, sendo um empecilho para o desenvolvimento desta área os altos custos de deslocamento. Por último, segundo o trabalhador da Casa Civil do Estado da Bahia, houve um projeto para atrair turistas chineses, gerando discussões entre os funcionários de diferentes secretarias do Estado com embaixadores chineses. Mas o Brasil ainda é um destino muito longe para esses turistas. O trabalhador afirmou que os embaixadores chineses falaram que o turismo chinês ainda está se desenvolvendo, mas o Brasil precisa desenvolver sua atração turística, porque não é um destino turístico como o Peru. E o que se tem feito foi buscar um financiamento para o turismo junto ao Banco de Desenvolvimento e usar esses financiamentos para criar bases de infraestrutura para a Baía de Todos os Santos. Ok.
procurou-se entender que esse projeto, procurou-se estender esse projeto de financiamento para Ilhéus, Itacaré e Chapada. E que mais? Porém, muitos desses resultados, no que se refere ao financiamento não houve muitos resultados no que se refere ao financiamento dessas regiões. O entrevistado afirma que a Bahia ainda tem um turismo amador, principalmente na região de Bahia de Todos os Santos, mas regiões como Ilhéus ou a Costa das Baleias têm uma infraestrutura de qualidade. Para finalizar, nosso entrevistado afirmou que a infraestrutura da Costa dos Coqueiros é bastante concentrada, pois só há investimento basicamente na Praia do Forte e na Costa do Sauípe, além de ser necessário um investimento muito maior do litoral sul. Podemos perceber que a ausência de números significativos de turistas chineses está relacionado com o baixo número de turistas que o Brasil recebe internacionalmente, podendo existir outras causas. Aliado a esse fator, temos que considerar que o Brasil não é um polo turístico tão relevante a nível mundial, sendo o sustento econômico dessa área relacionado ao turismo interno a nível nacional. Assim, no caso baiano, boa parte das dificuldades relacionadas à atração de turistas se dão tanto pelos custos de deslocamento, como pela ausência geral de planejamento para atrair este mercado. Sobre a imigração, a gente começa da seguinte forma. Os dados sobre a imigração chinesa no Brasil são contraditórios e muito pouco específicos. A nível nacional, em 2014, foram registrados cerca de 37.500 chineses morando no Brasil. Isso são dados da Polícia Federal. Porém, segundo dados do Instituto Sociocultural Brasil-China, conhecido como IBRA-China, se estima que, em 2018, residiam cerca de 300 mil chineses no Brasil, sendo apenas registrados oficialmente os 5% desse montante. É destacável notar que desses 300 mil não se pode saber ao certo o número de chineses nascidos e criados dentro da República Popular da China e o número de sino-brasileiros, ou seja, filhos de imigrantes chineses nascidos no Brasil. Segundo os dados do artigo de Amorim, Oliveira e Fernandes, a região que concentra a maior quantidade de chineses e sino-brasileiros é o Sudeste, com aproximadamente 81% do montante a nível nacional, sendo São Paulo o estado que apresenta a maior comunidade, com um total de 56,6%. A maioria dos chineses que vivem no Sudeste são compostos por homens, que são aproximadamente 60% no que seria os quadros do Sudeste, com uma faixa etária de 22 a 44 anos. No que tange à Bahia, os imigrantes chineses se localizam principalmente no centro da cidade de Salvador, em bairros como Pariteama, Liberdade, Campo da Pólvora, Avenida 7 de Setembro e Joana Angélica, segundo dados do jornal à Tarde. Atualmente, segundo os dados de Minaert, em 2014, Salvador possuía 392 chineses, sendo a maioria provenientes da República Popular da China. Porém, se estima que atualmente habitem entre 2.000 e 3.000 chineses na capital baiana, sendo aproximadamente 60% dos chineses que residem no estado. É destacável notar que, a diferença da tendência de cidades como Nova York ou São Paulo, os chineses que residem em Salvador não formaram como tal um Chinatown. Ao invés disso, eles se localizam em cédulas restritas às suas famílias, estando relativamente dispersos pela cidade. Sobre as atividades a quais se dedicam os chineses que residem na Bahia, essas se resumem ao comércio bairrista e à área de alimentação, sendo essa uma tendência destacada por Minaert dentro de Salvador, também sendo visível em Feira de Santana, com Feiraguai e em Vitória da Conquista. Sobre os dados que consegui nas entrevistas, o funcionário de estudos da SEI afirmou que os chineses que vivem na Bahia dominam a Avenida 7, sendo sua principal área a atuação de varejo e alimentação. É destacável notar que não se sabe quantos chineses existem, nem o peso deles dentro do comércio varejista. Nem se todos os asiáticos que estão aqui são chineses, né? Porque podem ter filipinos, japoneses ou coreanos. Segundo o funcionário da Casa Civil do Estado da Bahia, não há um apoio por parte do Estado chinês de desenvolver a imigração para o Brasil. Porém, outro de nossos entrevistados afirmou que a iSteel teve a iniciativa de criar um centro industrial na região de Aratu. Sendo assim, a nova cidade inteligente poderia acolher chineses. A nova cidade inteligente é outro projeto. Então, para finalizar a minha parte, o que concluímos é que existe uma ausência de dados oficiais do Estado, e graças a essa ausência, a gente não pode saber o peso dos comerciantes chineses, nem a quantidade de chineses que moram na Bahia. Como foi apontado por outros de nossos entrevistados, não há um esforço por parte da República Popular da China para o desenvolvimento da imigração chinesa da Bahia. Assim, a ausência de dados oficiais nos demonstra que, atualmente, tanto a nível estadual como federal,
não há um controle do fluxo migratório chinês. Muito obrigado pela sua presença, e agora passarei a fala para o nosso moderador. Obrigado, Marlon, pela sua exposição. Lembrando que esta é a mesa sobre a presença da China na Bahia, a 9ª e última mesa do segundo webinário China Atual. Queríamos pedir a todas e todos que coloquem suas questões, perguntas, questionamentos e opiniões no bate-papo aí do YouTube, que logo após a próxima fala nós vamos abrir para as perguntas e as questões e retornar a palavra aos expositores, né? Bom, nós tivemos, para quem chegou até agora, essa apresentação é o resultado de uma pesquisa de PIBIC de 2 anos, 2019 a 2020, 2020 a 2021, relacionada ao grupo de pesquisa Processos de Hegemonia e Contra-Hegemonia. Nós tivemos agora a apresentação das relações econômicas da China com o Brasil, tanto as relações de trocas comerciais bilaterais, como investimentos diretos e financiamentos, e que foi apresentada por Jorge Ribeiro, e nós tivemos agora, imediatamente antes, a apresentação de Marlon Rojas sobre o turismo chinês na Bahia e a imigração chinesa na Bahia, e agora nós vamos ter Andréia Bonfim, estudante de Geografia, que vai fazer uma apresentação sobre as relações diplomáticas, culturais e de intercâmbio técnico-científico entre a China e a Bahia. Andréia Bonfim, com a palavra. Andréia Bonfim, seu fone está desligado. Pronto, desculpa. Eu estava dizendo, né, que eu fiz uma seleção, né, de alguns dados empíricos. Como o professor falou, foi uma pesquisa de 2 anos, então a gente conseguiu reunir uma quantidade boa assim, de dados. Então, o que eu vou apresentar aqui realmente são alguns dados, né? Esses dados empíricos, como o professor falou, se referem, né, à presença diplomática, cultural, esportiva e científica da China na Bahia nos últimos 20 anos. O que temos aqui, em 2020, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia recebeu o certificado de membro da Huawei ICT Academy. A UFBA, em parceria com a USP, a Universidade de Renmin, na China, e a Universidade de Pequim, da China, também realizaram, neste ano de 2021, o ciclo de debates A Educação na China e no Brasil no século XXI, evento que contou com os apoios do governo do estado da Bahia, do Instituto Confúcio e do NUPEL da UFBA. A UNEB, em 2020, firmou um acordo de cooperação com o Instituto de Comunicações de Hebei e no mesmo ano lançou edital que dizia respeito a uma pré-seleção para um curso de introdução à cultura chinesa. Em 2017, ocorreu no Senai Cimatec a 5ª Conferência Brasil-China sobre Computação Científica. Está em processo de instalação um Instituto Confúcio no estado da Bahia, que deve funcionar no Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA. Em 2019, o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, o IRDEB, assinou um acordo de cooperação com o Departamento de Cooperação Internacional da Administração Estatal de Rádio e Televisão da República Popular da China. Em Salvador, contamos com a presença do Centro de Cultura Chinesa, do Centro Cultural Chinês, do Centro Cultural Brasil-China e da Associação Chinesa da Bahia. Sobre estas instituições, sabemos ainda muito pouco sobre elas e continuamos nosso processo de pesquisa no sentido de conhecer mais sobre estas. Em 2020, o governo da Bahia realizou um acordo com a Huawei envolvendo a avaliação de tomografias de pacientes infectados pelo coronavírus. Em 2021, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia realizou com representantes da Huawei, né, realizou reunião
para discutir parcerias na oferta de cursos de tecnologia a estudantes e de formação continuada de professores da rede estadual. Há notícias sobre a instalação de um centro de inovação da Huawei no Parque Tecnológico da Bahia. Encontramos também notícias sobre a abertura de um centro de pesquisa da Huawei em Salvador, em 2014, em parceria com o Instituto Brasileiro Brisa. Seguimos também investigando para saber mais detalhes sobre estes acordos, né? sobre esta abertura desse centro de pesquisa, assim como sobre a instalação do Centro de Inovação da Huawei no Parque Tecnológico da Bahia. Com relação ao projeto da cidade inteligente, né, que os chineses têm interesse, né, de realizar aqui na Bahia, há divergências de falas, né, durante as entrevistas que realizamos com autoridades do governo do estado da Bahia, identificamos divergências nas falas, né, em determinada entrevista, né, é confirmada a existência do projeto, havendo aí processo de negociações, inclusive com interesse, né, identificando-se aí o interesse que parte dos próprios chineses, né, a partir da empresa chinesa a Astel, que chegou a realizar o estudo das áreas para implantação. Nesse processo de negociações, houve então algumas condições impostas, né, pelo governo baiano que foram aceitas pelos chineses, mas devido à chegada da pandemia, o projeto está parado, porém o interesse dos chineses ainda permanece. Em outra fala, né, ouvimos, né, que seria um projeto ainda não definido, não é bem claro, não é algo bem claro, e que também não teria ainda entrado em fase de planejamento, apesar de se saber sobre a discussão deste projeto. Outra fala afirma que tais projetos não estariam sendo negociados, né, com as empresas chinesas. Então, é isso. Sobre essa questão do projeto da cidade inteligente, a gente identificou falas bastante divergentes. Especificamente com relação às relações diplomáticas, né, a gente identificou uma quantidade de 14 cidades, entre cidades irmãs e cidades e regiões parceiras, né, entre a China e a Bahia, identificamos um número de 14. Houve, né, contato da Bahia com a embaixada chinesa, que também se deu através do Consórcio Nordeste. A partir de 2010, foi montado um escritório baiano em Pequim, porém, este escritório deixou de existir, algo também que a gente identificou, né, nas entrevistas, né, essa questão de ter deixado de existir o escritório. E em dezembro, né, neste mês de dezembro, o Grupo à Tarde assinou um convênio com a Agência de Notícias Oficial da República Popular da China, a Xinhua, e o ISAC, que é o Instituto Saúde e Cidadania, eles assinaram, né, uma parceria com a empresa chinesa Shamano Biotech. De acordo com a fonte da notícia, a parceria deve possibilitar a condução de pesquisas clínicas de vacinas, medicações, materiais e equipamentos médicos. E com relação ao intercâmbio esportivo China-Bahia, nós não encontramos nada de significativo. Bem, a partir, né, desses dados empíricos, né, dessa seleção de dados empíricos que trazemos aqui, e a partir da interlocução desses dados com o referencial teórico, né, que nós estudamos durante a pesquisa, nós concluímos que tais relações, elas têm se desenvolvido de maneira relativamente lenta, se comparado com as relações econômicas, porém, nós constatamos que há uma tendência de intensificação destas. Entendemos que a presença do Instituto Confúcio, aqui na Bahia, que está em fase de instalação, ela pode contribuir para dinamizar tais relações, dando a eles um novo fôlego. Então, deve dinamizar, eu falo no sentido de todas as relações econômicas, logicamente diplomáticas, científicas, culturais, etc. Entendemos também que essa aproximação em seu conjunto atende também, e talvez principalmente, às exigências da acumulação dos capitais chineses via uma relação comercial desigual e investimentos diretos de capitais. Ou seja, identificamos que o desenvolvimento e intensificação destas relações entre a China e a Bahia são também face da penetração chinesa, que tem aprofundado o status dependente do Estado baiano através de investimentos e relações comerciais,
que tem se dado de modo que não há uma efetiva transferência de tecnologia. Então, é isso. Passo a palavra para o professor Jorge. Obrigado, André. Vocês têm sido bastante disciplinadas e disciplinados aí no horário. A gente tem um tempo ainda aqui significativo para ouvir questões e para debater, ou aprofundar, ou acrescentar dados que vocês, na correria aí para garantir o tempo, podem ter deixado de fora. Então, eu vou fazer o quê? Concretamente aqui, tem 2 perguntas, e uma pergunta mais geral, uma pergunta mais específica sobre a questão do turismo, da mesma pessoa, Paulo RGS. Eu vou apresentar a pergunta deles 2, dar uma rodada para vocês responderem, usando aí mais ou menos até uns 5 minutos para cada um e para cada uma, e depois disso a gente retoma para vocês fazerem considerações finais. Vocês podem responder, eu vou colocar as 2 perguntas, vocês podem responder priorizando um tema ou outro, né, mas ficam livres para ocupar o tempo de vocês para fazerem as respostas, e em seguida a gente vai ter condições ainda de retomar para uma outra rodada, né, de mais ou menos aí o tempo que sobrar. Lembrando a todas e todos que vocês podem continuar colocando questões aí no nosso bate-papo aí do YouTube, e curtir, compartilhar, divulgar não somente esta mesa, como o conjunto do nosso webinário, que teve 9 mesas desde a terça-feira à tarde. Então, as perguntas são as seguintes. Como eu falei, ambas de Paulo RGS. A primeira é a seguinte: então, a Bahia estaria incluída na estratégia chinesa de ocupar espaços socioeconômicos nos níveis semiperiféricos do mundo e que não são ocupados por outras potências como os Estados Unidos? A segunda questão falta estrutura para o Brasil e para a Bahia para ser um destino turístico mais interessante no mundo? Seria necessário, então, que o país evoluísse como um todo para subir de nível de turismo? Então, a gente pode seguir a mesma ordem, não é? Jorge Ribeiro, depois Marlon Rojas, depois Andréa. Tem mais uma pergunta aqui que chegou, eu vou acrescentar aqui, anotem, por favor, aí, Jorge. Chegou mais uma questão aqui, vocês pegam logo, de Tânia Soledade. A pergunta é a seguinte: há alguma consistência na hipótese, entre aspas, se a China quebrar, a Bahia também quebra? Deve estar falando no sentido de se quebrar economicamente, né? Uma crise, alguma coisa assim. Bom, retomando então, Jorge com a palavra. Bom, eu agradeço as perguntas, eu vou me concentrar na primeira e na última. Em relação à primeira, é óbvio, né? É óbvio que a Bahia, não só a Bahia, o Brasil, o Chile, a Venezuela, a Colômbia, a Bolívia, países da América Central, ou seja, a América Latina é um espaço muito importante para a China por uma razão muito simples, pela demanda que a China precisa tanto de recursos naturais necessários e essenciais para a sua indústria, para o seu crescimento econômico, que continua significativo, né? Porém, por que é uma relação assim complicada de se analisar? Porque é uma estratégia de relação diferente do padrão norte-americano, porque não é um padrão, vamos dizer assim, típico neoliberal, vamos dizer. Eles atuam por outras formas, eles utilizam várias ferramentas, várias estratégias diplomáticas, econômicas, culturais, várias, para conseguir penetrar nesses lugares, desenvolverem relações e estabelecerem gradativamente hegemonia, que é o que vem acontecendo no continente sul-americano, no caso. Então, a Bahia, com certeza, está incluída nessa estratégia, principalmente por conta do minério de ferro. Isso é um assunto muito importante para os chineses.
a questão da soja e, mais recentemente, também a questão das usinas eólicas e usinas solares também. Mas isso é uma questão interessante de analisar pelo seguinte, porque é um dilema, porque o Estado, na Bahia, no caso, também precisa do desenvolvimento, precisa se desenvolver. Então, é uma relação complicada de se analisar. Mas, enfim, e isso eu conecto com a pergunta de Tânia, que, assim, é óbvio que se a China quebrar, a Bahia quebra, os Estados Unidos quebram, o Brasil quebra, todos os países que fazem comércio com eles quebram. Mas eu acho que o que cabe pensar não é, claro, a reprodução da dependência, se a gente observar as circunstâncias do comércio exterior, mas é importante a gente analisar muito mais qual é a atitude do governo baiano frente a uma relação economicamente assimétrica, que é uma relação assimétrica também no plano nacional, só que o agravante, no caso do governo baiano, é a ausência de coordenação, é a ausência de um grupo específico, de um núcleo burocrático para lidar com a China. Né? Eu acho que essa que é a questão. Então, é uma relação que tende a ser de ganha-ganha, tende realmente a trazer um desenvolvimento de curto prazo, isso é evidente. No caso da ponte aqui é o que vai acontecer, aqui na ponte aqui em Itaparica é o que vai acontecer, um desenvolvimento de curto prazo, mas no fim das contas, o que é que estará sendo reforçado? Uma lógica de reprimarização econômica da Bahia e do Brasil, destinado a exportar soja, a exportar minério de ferro, outros produtos primários que tem baixo valor se comparado a produtos que são importados da China, celular, computador, carro, motor, tudo que você imaginar, componente de painel solar também, sabe? Então, eu acho interessante pensar nesse sentido. A Bahia faz parte da estratégia chinesa de hegemonia no continente sul-americano como um todo, especialmente no caso aqui brasileiro, dado que o governo federal tem muito atrito com a Bahia, então ficou muito escanteado, né? Um exemplo disso, só para não passar muito minha fala, o Banco do Nordeste, que é presidido por uma pessoa vinculada ao governo federal e identificada com os valores do governo federal, está atrasando um financiamento de mais de 1 bilhão que já foi aprovado para o VLT, e essa pessoa está atrasando. Então, essa é uma relação também conflituosa por isso. A China acaba sendo uma ferramenta de desenvolvimento pelo fato do Estado estar sofrendo um pouco por causa do governo federal, naturalmente, por oposição ideológica, mas eu acho que tem que pensar nesse sentido também de como que nós conseguimos nos contrapor para amenizar essa relação definitivamente assimétrica e que vai continuar acontecendo enquanto não houver, como eu falei, um núcleo burocrático capaz de se contrapor a essas negociações. Eu faço essa minha fala por agora. Eu penso dessa maneira em relação a essa primeira e última questão colocadas aí. Vamos então, Marlon, com a palavra. Gente, sobre as perguntas. Tem uma pergunta que é mais específica para você, que é sobre turismo, mas você pode falar sobre as outras questões também. Tá. Eu acredito que eu não tenho muito o que adicionar, principalmente para as perguntas que Jorge, ou para as respostas de Jorge acabou, porque, sobre aquela pergunta da Tânia, se a China quebra, a Bahia quebra, na real, isso é verdade, porque, a China agora representa para a Bahia meio que 30% das suas exportações, ou cerca de 30%. Para a Bahia, a China é o maior parceiro comercial que a Bahia. Para a Bahia, a China é seu maior parceiro comercial. Então, se tem uma quebra, no caso da economia chinesa, vai ter uma baixa demanda em matérias-primas, como ferro e soja, e o Estado vai entrar ou em recessão ou em tudo isso. Eu não vou adicionar muitas coisas da questão da dependência, da questão da dependência e da natureza das relações, porque acredito que Jorge conseguiu dar uma boa resposta. Mas também temos que considerar uma coisa. No mundo financeirizado, e um mundo altamente financeirizado, globalizado e, de certa forma, neoliberal, em que a especialização, em que basicamente você tem uma hiperespecialização dos espaços, principalmente, hoje vemos como toda a indústria está indo para a Ásia,
principalmente para a Índia, China e até países como Bangladesh, o Japão e Coreia, temos que entender que, tipo, nesses países, por você ter uma população muito grande, por eles serem ainda, pelo menos no caso da Índia e certas regiões da China, muito pobres, o valor relativo da mão de obra é muito baixo. Na China tem um regime de trabalho chamado 996, que são de 9 a 6 dias por semana. Que isso serve principalmente para você manter a alta produtividade em indústrias médias e baixas, para a produção de tipo eletrônicos e outros bens industrializados. Para um país como o Brasil, realmente é muito difícil competir com isso. Como é que você vai competir com 1,5 bilhão de pessoas na Ásia para se industrializar, que trabalham tipo num regime de trabalho de 12 horas ou até mais? E tipo tem isso. Por isso é que é uma reprimarização da economia brasileira, porque tipo ainda é muito mais lucrativo, tanto economicamente como em bruto, você manter tipo a manufatura ou a produção em países como a Índia e a China, tanto que isso gera um dos atritos que eu até falei, que aconteceu muito na época de Trump, que era principalmente um atrito entre a disputa comercial, a guerra econômica, o fato de você dizer, não, tenho muitos trabalhos de empresas como a Amazon, até empresas como a Harley Davidson, lá na China, que estão tirando postos de trabalho dos Estados Unidos, isso principalmente pela lógica do capital, que é o lucro, e o lucro imediato. Então, Paulo, agora indo para a sua pergunta do turismo, que eu acho essa uma das mais interessantes, é o seguinte, segundo os dados que a gente conseguiu recapitular, tanto das entrevistas, como da minha parte da pesquisa, a Bahia, mesmo sendo... Como entender a questão do turismo brasileiro e também o turismo baiano? Como eu apresentei, o Brasil já é um destino turístico relativamente relevante no mundo. O Brasil é o 38º país que é visitado por turistas internacionais. Isso não quer dizer tipo que tudo está perdido, porque no Brasil o que sustenta o país, no caso do seu mercado, no seu turismo, é o seu mercado interno. Tem assim, como eu apresentei, se tem de cerca de 6 a 7 milhões de turistas estrangeiros anuais que viajam no Brasil, o turismo brasileiro, a nível nacional e a nível interno, é tipo 10 vezes mais, chegando a ser de tipo 50 milhões de pessoas que viajam dentro do Brasil e são brasileiros. Isso tem que ser relevante. O que acontece com a China? Primeiramente, o Brasil e a Bahia ainda são destinos turísticos bastante amadores em certas regiões. Peguemos, por exemplo, Peru ou Cancún. Tipo, no México, você vai na costa do Caribe, em Cancún, e você tem uma indústria hoteleira imensa. Você tem hotéis, resorts que ocupam toda a praia. No Peru, o Peru ainda foi um pouco mais longe, porque cidades como Lima e Cusco são destinos turísticos que não só oferecem simplesmente indústria hoteleira. Você tem pessoas que falam inglês, tem pequenos negócios, você tem a questão da cultura, você poder tipo tomar pisco barato, até tipo comer comida peruana, que é muito boa. E tipo, aí o que acontece na questão do Brasil? O Brasil ainda não se desenvolveu muito nessa área de criar grandes complexos turísticos, aproveitar as belezas tanto do seu litoral como dos seus interiores. Tipo, não tem muitos turistas estrangeiros que vão para cidades como Bonito mesmo. E no caso baiano, tipo, o turismo ainda sofre algo que é a superconcentração em determinadas regiões, que seriam a Baía de Todos os Santos, pelo carnaval principalmente, e o litoral norte, a Costa dos Coqueiros, principalmente por estar Sauípe e tipo outros resorts. A Bahia não precisa só se abrir para o turismo. A Bahia precisa ser muito mais relevante e tipo desenvolver primeiro pessoas que falam inglês, abaratar os custos de viagem, desenvolver não só sua indústria turística, senão também tipo se promocionar principalmente na questão cultural de músicas, botecos e tudo isso. E principalmente, segundo os dados da entrevista, ainda há carências na gestão de grandes resorts, tipo, ainda há muitas carências tipo primárias de tipo se promocionar, gerir determinados negócios e tudo isso. Então, tipo, para o Brasil ser mais... A China, que, tipo, tem mais de perto praias como no Vietnã, na Tailândia, e, tipo, até na Indonésia, como lugares como Bali,
E, tipo, tem a Europa agora e tem os Estados Unidos, que não está perto, mas, tipo, você tem a costa do Pacífico. Para o chinês é muito melhor ir para lá, né? Porque ainda são destinos turísticos ainda muito mais preparados para isso. Então, eu acho que é isso, Paulo. Eu vou passar a palavra para a Andrea. Ok, obrigado, o Marlon. Então, a gente passa aí a palavra para a Andrea Bonfim, para responder as questões aí colocadas. Está lembrado das perguntas, André? Seu fone está desligado. Foi, voltei. Então, eu estava aqui fazendo as anotações aqui para tentar responder as perguntas. Anotei aqui, sim. Acho que Jorge já deu uma boa, respondeu bem, assim, então acho que eu só vou tentar completar o que ele já falou. Então, uma pergunta sobre se a Bahia, né, estaria incluída na estratégia chinesa. Então, sim, só que de maneira subordinada, né? Eu gosto sempre de me remeter ao referencial teórico para entender, né, para responder as perguntas, né? E um ponto interessante, né, que a gente tem que esclarecer é que a gente, para entender a Bahia, a gente precisa entender, compreender a situação da América Latina, né, a inserção da América Latina e especificamente do Brasil nessa relação com a China, né? Outro ponto que eu gostaria de destacar para tentar responder essa pergunta é que a gente pode dizer que há dois movimentos, né? A gente tem tanto o movimento de avanço dos capitais chineses, do imperialismo chinês, né? O Estado chinês ele vai defender as suas empresas, sendo elas estatais ou privadas, mas também há o movimento a questão da decisão política da burguesia baiana, né? Quando eu falei do referencial teórico, eu disse lá, né, a partir de Google 2015, ele vai dizer que as burguesias da América Latina elas não vão romper com a dependência. Então, a gente tem que enxergar esses dois movimentos. Tanto há o movimento do avanço do imperialismo chinês, como também a questão da escolha, né, das elites políticas da América Latina, do Brasil e logo da Bahia, né? Especificamente da Bahia, que é aqui o nosso objeto, né? de nossa questão, nosso tema de pesquisa. Outro ponto sobre a questão da turismo, da infraestrutura. Bem, eu responderia essa pergunta com uma outra pergunta, não é bem uma outra pergunta. Qual a gente pensar, por exemplo, né, pode ser até um tema de pesquisa posterior, qual seria o impacto das obras que ocorrem aí dentro do que a gente chama aí de Nova Rota da Seda, né? Que eu não me arrisco a falar o nome em inglês agora. Quais os possíveis impactos, né? Como a gente pode pensar esses possíveis impactos dessas obras da chamada Nova Rota da Seda para a infraestrutura da Bahia e nesse quesito específico, quais os possíveis impactos dessas obras de infraestrutura neste âmbito para o turismo, né? Para o turismo como um todo e para o turismo chinês na Bahia, né? Acho que poderia ser aí um tema de pesquisa. Acho que é isso. Obrigado, André. Antes de retomar a palavra para vocês, eu queria aproveitar e fazer alguns comentáriozinhos só para no sentido de reforçar um pouco, né, alguns elementos que estão aí, que foram colocados pelo Jorge, meu xará, Jorge Ribeiro, Marlon Rojas e André Bonfim. Lembrando que essa mesa é a apresentação do resultado de uma pesquisa do PIBIC, 2 anos, 2019 e 2020, né, sobre as relações econômicas, diplomáticas, culturais, e migração e turismo, e de intercâmbio tecnológico entre a China e a Bahia nos últimos 20 anos. Eu queria pegar só alguns dados interessantes, é o seguinte: primeiro, é que os chineses, quando vêm discutir os projetos aqui na Bahia, eles vêm de uma forma coordenada entre empresas privadas e ou estatais, bancos
chineses e o Estado e as relações diplomáticas. Eles vêm em comitivas, fazem levantamentos de mercado, fazem os contatos políticos diplomáticos necessários, fazem, portanto, uma avaliação de viabilidade econômica para os projetos nos quais eles podem investir e decidem o investimento em bloco, enquanto que, portanto, são projetos que estão relacionados aos interesses nacionais chineses que são, no fundamental, os interesses das grandes empresas estatais ou privadas chinesas. Né? Aí coloca-se essa questão do ganha-ganha, que eu vou falar daqui a pouco. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, os financiamentos. Os chineses, como nós sabemos, têm hoje os principais bancos do mundo, maiores bancos, inclusive grandes bancos de financiamento. Mas eles, evidentemente, sempre que chega alguma empresa chinesa, tem essa retaguarda da possibilidade de um financiamento de um banco chinês, que operam uma lógica de mercado. E os bancos chineses, é o que parece pelas pesquisas que nós estamos fazendo, não só na Bahia, como a nível nacional, eles operam no mercado brasileiro, oferecendo financiamentos, disputando no mercado, eventualmente um pouco mais, com juros um pouco menor do que outros, mas são operações de mercado com objetivo de lucratividade. As empresas chinesas, quando chegam, elas, portanto, têm como orientação própria de procurar, antes de obter no financiamento do próprio banco chinês, que opera numa lógica de mercado, mesmo em relação às empresas chinesas, procuram um financiamento de banco de investimento brasileiros. Esse é um dos problemas que foi citado aí, de um certo atraso no início da obra do VLT, porque havia uma aprovação de financiamento do Banco do Nordeste com juros mais baratos do que os oferecidos pelos bancos chineses, que são subsidiados. Né? Então, isso é importante a gente compreender. O outro aspecto diz respeito a como eles operam na disputa da licitação das obras. Né? Então, por exemplo, no caso da impressão que nós tivemos, são hipóteses que pode ter sido uma situação específica, mas que abre condições de uma investigação mais profunda e mais abrangente, etc. Por exemplo, no caso da ponte Salvador-Itaparica, tinham 3 grandes empresas chinesas interessadas. Elas participaram do processo de disputa, as 3, durante um certo tempo. A partir de um certo momento, uma desistiu e as outras 2 se unificaram. E, no fim, só disputou uma empresa, ou melhor, um consórcio de 2 empresas chinesas. Então, eram 3. Uma saiu do processo e as 2 se consorciaram para disputar isoladamente a licitação. Né? Então, é como se eles tivessem feito antes de se apresentarem até o fim no processo licitatório porque é construção e concessão. É importante a gente lembrar. Tudo isso é VLT, Ponte Salvador-Itaparica, FIOL, Porto Sul, etc. Os chineses entram para construir a obra e depois entram na privatização da administração da obra. A obra é administrada de forma privatizada, como concessão do Estado, todas elas. Então, no caso dessas vias de transporte, ganham, portanto, na obra, ganham na gestão, né, da administração, porque é tudo pedagiado, e ganham também no barateamento dos custos daquilo que eles vão importar, no caso, minério e produtos do agronegócio. Então, ganham de várias maneiras. Então, quando a gente fala assim, o win-win, que é como os chineses dizem que se comporta, né, o ganha-ganha, evidentemente há um win-win, porque só faz negócio alguém que acha que vai ganhar alguma coisa. Só que ganha como? Os chineses ganham amplamente, de forma totalmente abrangente, além de ganhar também porque no processo de importação e exportação também exportam produtos com maior valor agregado do ponto de vista tecnológico. Então, eles ganham também estrategicamente, não somente numa relação de comércio mais direta, ganham também estrategicamente. Enquanto aqui ganham, o ganho que o produtor do agronegócio, que vai vender soja e etc. para os chineses, a produção de minério, que no caso, o grosso da Bamin é uma empresa do Cazaquistão, não é?
Então, esse win-win é também muito desigual, né? Vamos dizer assim, é um ganha-ganha entre grupos dominantes, entre frações de classes dominantes e de interesses de frações de classes dominantes no Brasil e de interesses privados e estatais chineses. Não significa um ganha-ganha para o povo, um ganha-ganha para um projeto nacional brasileiro, ao contrário, porque, como se viu, como regra geral, esses projetos eles reproduzem uma relação de dependência. Finalmente, há outras situações também interessantes. Por exemplo, a FIOL. A FIOL é uma obra. Não se diga que essas coisas acontecem somente porque é uma relação do Estado da Bahia. Por exemplo, a FIOL. A obra da FIOL é uma obra federal. Ficou aí bem emperrada um bom tempo e, finalmente, houve a licitação. Quem ganhou a licitação? Um único concorrente, que foi a própria Bamin. A Bamin, a empresa, a mineradora, produz o minério, precisa de uma estrada de ferro para exportar o minério, precisa de um porto para a sua exportação, né? Para transportar e exportar. Então, ela ganhou. Havia muitos boatos, e continuam existindo, de que os chineses que iam disputar e ganhar. Não apareceu isso formalmente, né? Como o Jorge apresentou aí. Mas todos os indicativos que nós temos é que, de fato, a China está presente, porque a Bamin ganha o edital, mas no processo de construção e de concessão para a administração da ferrovia, ela pode incorporar associados, né? Então, é por isso que é evidente, enquanto não se concluir totalmente o processo e isso ficar de forma transparente, não podemos bater o martelo dizendo, mas tudo indica que os chineses estão presentes, tanto na obra como também na concessão. A mesma coisa acontecendo, pelo menos em parte, no caso do Porto Sul. Então, é importante a gente entender essas questões dessa maneira abrangente. Então, eu vou concluir essa minha parte de comentários aqui. Nós temos ainda aí alguns minutos. Eu retomaria a palavra aí. Não houve mais nenhuma questão, né? Tem apenas aqui um comentário, então, alguns comentários, né? Foram vários comentários elogiando aqui a nossa atividade, né? De diversos tipos, saudações, etc., né? E alguns particulares. Fabiano ressalta a potência da mesa, ressalta a ideia da classe dominante brasileira como elite do atraso. Ednei ressalta que o webinário China atual tem sido uma das atividades mais marcantes do nosso congresso. Fabiano, de novo, retoma a questão do win-win, né, como característica de dependência, de reforço da dependência no Brasil, né? Então, eu passo de novo a palavra para vocês três, que já podem também fazer as considerações finais de vocês. Aí, mais ou menos, nós temos 2 minutos para cada um, 2 minutos para Jorge, 2 minutos para Marlon e 2 minutos para André. Muito bem, eu aproveito para agradecer, parabenizar a UFBA pelos 75 anos, parabenizar pelo Congresso, parabenizar a equipe aqui de suporte que está aqui nos auxiliando, os monitores, parabenizar a toda a organização do webinário, e também quero sinalizar, fazer um chamamento assim, isso é uma questão um pouco pessoal minha, quero chamar a atenção para a necessidade desse tema, porque os chineses não vêm para brincadeira. Então, enquanto eu vejo particularmente muitos comentários assim de descrença, etc., me refiro à ponte, mas outros negócios também, eu chamo a atenção que esse é um tema essencial e muito importante para o Estado, sobretudo. Então, eu espero que isso desperte a curiosidade de vocês. Agradeço mais uma vez aos meus colegas de pesquisa de mesa, agradeço ao professor Jorge pela orientação, coordenação, e até o próximo congresso. Certamente estaremos presentes. Um bom final de semana e um bom final de ano para todos vocês. Bom, gente, eu também faço as palavras de Jorge Jasmin. Eu só gostaria de parabenizar a UFBA pelos seus 75 anos. Foi um dos maiores prazeres, foi um prazer ter participado nessa mesa, porque realmente, em 2 anos de pesquisa,
é muita coisa, em muitos devenires da vida, então eu estou muito feliz de, principalmente, ter, pelo menos, tentado dispor essas posições do nosso plano, do meu plano, e também, assim, da forma mais, não sei se da forma mais simples possível, mas ter tentado participar da mesa. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Obrigado pela paciência e também obrigado por nos terem escutado. Gostaria de agradecer ao professor Jorge Almeida por, em todo esse tempo, ter nos ajudado na orientação e também nos dado, muito apoio, principalmente para aprender a ser jovens pesquisadores e nos dar esse caminho. Gostaria de agradecer também aos meus colegas de pesquisa. Meus colegas de pesquisa são, profissionais excelentes e pessoas que, muito dedicados. Também gostaria de agradecer aqui os nossos, as pessoas que nos apoiam a fazer a mesa, e por mim é só isso. Bom Natal, boas festas para todo mundo, bom ano novo e até o próximo congresso. Bem, 75 anos de UFBA, né? A gente vai envelhecendo junto com a UFBA, né? E pensa assim, né? Que tem alguns vinhos, quanto mais velho, melhor, né? Quanto mais velho, melhor. Alguns. Eu descobri que não são todos. E eu acho que é isso. Eu fico pensando assim, 75 anos de UFBA, e a gente fala, a comunidade acadêmica, já fez tanta coisa, né? Mesmo com toda corte de tudo que é lado. Nossa, o que mais a gente tem ouvido é falar em corte. Corta aqui, corta ali. E mesmo assim a gente está aqui resistindo, porque o que eu vejo é que as pessoas têm um amor pela universidade pública. Eu vejo que meus colegas têm um amor pela Universidade Federal da Bahia. E se em 75 anos de vida a UFBA fez isso tudo, imagine daqui mais 75 anos, o que é que a gente vai fazer, né? E aí a gente lutar para que as próximas gerações, né? Eu tenho uma filhinha de 4 anos, eu quero que ela ainda encontre... As próximas gerações de vocês, nesses 75 anos, aí, quando vocês tomarem o poder, entendeu? Aí é que a coisa vai bombar mesmo. Mas vamos pensando também um pouco mais no futuro, um pouquinho mais para lá, a gente lutar para que, quando essa outra geração chegar, ainda encontre uma universidade pública de qualidade e melhor, né? Melhor do que já está, do que já é. Eu também agradeço a todo mundo, eu quero destacar só um ponto que eu acho importante, né? Esse ponto que eu vou destacar aqui parte de um momento que eu vivi durante uma apresentação, que eu ouvi uma crítica não muito legal, acho que não vou repetir aqui a palavra, só para dizer que a nossa maior crítica aqui, quando a gente está fazendo nosso trabalho, nosso maior objetivo é fazer uma crítica ao capital. Isso é um movimento perverso com relação aos povos do mundo, né? O capital que a gente está criticando aqui é chinês, mas poderia ser o capital de qualquer outra nacionalidade. Então, nossa crítica é ao movimento perverso do capital de forma global. E é isso. Obrigado. Então, eu só queria registrar, em primeiro lugar, minha satisfação de ter tido a companhia aqui de Jorge, Marlon e André nesses 2 anos de pesquisa. Muita coisa ainda não está totalmente satisfatória, a gente sabe, uma pesquisa nunca para. Nós tivemos também algumas dificuldades, porque foram justamente 2 anos de pandemia, dificultou especialmente a pesquisa empírica, porque muitos dos dados de levantamento de entrevistas diretas, etc., não puderam ser feitas ou atrasaram. Algumas fontes também não responderam positivamente à possibilidade de a gente fazer entrevistas à distância. Isso dificultou um pouco a concretização de algumas partes disso. Mas nós estamos aqui, então, apresentando esse resultado, graças ao esforço aí que os 2 e mais André fizeram, né, de estudo teórico, metodológico, levantamento dos dados, para a gente chegar aqui. Queria agradecer aqui, no caso da mesa, a participação e o apoio de Milena e Tiago, indispensáveis para a sustentação não somente dessa mesa, como do conjunto desse congresso vitorioso da UFBA, o congresso que teve em torno de 200 mesas por dia, mais de 1.000 mesas no conjunto do congresso. Não sei se já teve algum congresso acadêmico com tantas mesas,
certo? Falar o pessoal da reitoria aí, João Carlos, etc., podem até fazer um pedido de entrar aí no livro do Guinness, né, de recordes de mesas, num único congresso acadêmico, né? Então, agradecer tudo isso, saudar realmente a nossa universidade por mais esta conquista, lembrar a vocês que nós estamos aqui também encerrando a mesa, encerrando o nosso webinário, essa foi a 9ª mesa do webinário, né? Nós sugerimos a vocês para compartilharem, assistirem as mesas, que vocês não assistiram ainda, porque todas estão disponíveis nos mesmos links, todas as mesas, as 9 mesas do webinário foram realizadas na sala B2, então basta entrar na programação do Congresso, clicar no dia, clicar na mesa, na sala B2, e vocês vão encontrar as 2 mesas diárias que nós tivemos. Também lembramos que, mesmo não sendo parte desse webinário, houve também uma mesa riquíssima, intitulada Onde vai a China no conflito com os Estados Unidos, que foi realizada no dia 9, né, na quinta-feira, de tarde, às 15h30, às 17 horas. Essa, no caso, foi realizada na sala A2, com a presença da professora Isabela Nogueira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do professor Renildo, aqui do programa de pós-graduação em Economia e Relações Internacionais. Lembrando, finalmente, que o webinário está sendo e continuará sendo, porque ele vai continuar no ar, né? É uma realização coletiva do Grupo de Pesquisa Processo de Hegemonia e Contra-Hegemonia, do Grupo de Estudos em Economia, Política e Desenvolvimento, GEPOD, e do Laboratório de Análise Política Mundial, LabMundo, junto com os programas de pós-graduação em Ciências Sociais, em Relações Internacionais, em Economia e em Ciência Política. Então, encerramos aqui. Abraço para todos e vamos manter aí nossa luta em defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.